Sejam muito bem-vindos a mais um Projeto 2020, onde toda segunda-feira, 20 horas e 20 minutos, eu venho aqui e entrego bastante conteúdo de valor. Essa live é uma live extra, eu estou num projeto de 15 dias de live consecutivas, onde eu vou trazer conteúdo de valor para vocês, para te ajudar a crescer na carreira profissional. Felipe, qual o tema da live de hoje? O tema é o seguinte: não use a falta de experiência como desculpa para não ter serviço. E por que isso é um tema muito importante, Felipe? Por que você vai falar sobre isso? Porque um dos maiores obstáculos que os profissionais da construção civil, os engenheiros e os arquitetos, eles encontram na sua frente na hora do início da carreira, na hora de começar a atuar no mercado de trabalho, é justamente a falta de experiência prática. Porque esse é um déficit muito grande. A faculdade, ela te prepara teoricamente, ela te dá toda uma base teórica e um conhecimento indispensável para desenvolver seu raciocínio. Porém, todo aquele conhecimento que você aprende na teoria, muitas das vezes você não consegue jogar para a prática. Aquele conhecimento que a faculdade te passa, ele não é o suficiente para você conseguir administrar e gerenciar uma obra. Então, um dos maiores gargalos dos profissionais, dos recém-formados, é simplesmente não terem vivido obra. Você se sente parecido? Você, quando se formou, se sentia preparado para gerenciar uma obra? Você se sentia totalmente seguro para começar, para ser engenheiro, para gerenciar uma obra de 10 milhões, de 5 milhões? Se você se sentia seguro, cara, parabéns. Você é a exceção. A maioria das pessoas tem esse obstáculo. Já aconteceu com você? Comenta aqui para mim para eu saber se essa live realmente tem significado. Porque eu percebi no dia a dia e percebi nas perguntas que eu recebo, tanto no Instagram, como lá no meu WhatsApp, como no meu grupo do Telegram, é que a maioria das pessoas, elas se formam sem ter experiência profissional. Elas se formam, muitas das vezes, sem nunca ter sujado o pé na lama de uma obra, sem nunca ter ficado com a calça suja de concreto depois da concretagem. E isso deixa uma carência muito grande. Só que, cara, carência, você não pode ser a galera do mimimi. Não pode ser aquela galera que chega no 10º período e faz, e aí, o que é que eu joguei? Joguei 5 anos da minha vida fora. Não. Esse obstáculo tem que ter visto como uma forma de crescimento e não como uma desculpa. Então, gente, pelo amor de Deus, não use a falta de experiência profissional, a falta do estágio, a falta da vivência de obra como desculpa para não ganhar serviço de engenharia, como desculpa para não ter obra, como desculpa para não ter projeto. Porque desculpa e problema eu arrumo na rua, arrumo briga com qualquer pessoa. O profissional, ele tem que ter solução, ele tem que ter visão, ele tem que ter... Talvez já tenha acontecido com você, mas já aconteceu com muita gente de bater aquele desespero de me formei e agora. Poxa, 5 anos de faculdade e o cara só ganha o quê? Um desespero de achar que realmente não está preparado. Por quê? Porque muitas vezes realmente não está. Mas a live de hoje é o que vai resolver esse problema. Sabe por quê, gente, eu estou dizendo isso? Porque muita gente chega para mim, Felipe, mas como é que eu vou ter oportunidade se ninguém me dá oportunidade? Como é que eu vou conseguir um emprego se o cara só quer alguém com experiência? Peraí, calma. Vamos analisar do lado do dono, do lado do empresário. Cara, você contrataria alguém que nunca fez nenhuma obra para fazer a sua casa? Alguém que estudou 5 anos de engenharia, mas nunca fez um canil de cachorro. Você contrataria essa pessoa para fazer a sua casa? Responde para mim. Sejam sinceros. Não mintam, não entreguem. Você daria seu carro para alguém que passou só na prova teórica do Detran? Você contrataria alguém para construir a sua casa? A sua casa. Você sonhou, juntou dinheiro para dizer, não, é a minha casa, é o meu sonho. Você daria na mão de alguém que nunca fez um canil de cachorro? Então, gente, eu não julgo as empresas de não darem oportunidade a quem não tem experiência. Cara, a empresa, ela não é um sistema de doação. A gente não vai botar a pessoa para chegar na minha obra e tá errando. Cada erro que aquele profissional comete é desperdício de material, é desperdício de mão de obra, e o profissional não sente isso porque está saindo do meu bolso, está saindo do bolso do dono. Então entendam os dois lados da moeda. Eu tenho que entender que o cara precisa de oportunidade, mas que o dono não quer perder dinheiro. O dono não quer. Errar na obra é caro, meu amigo. Errar na obra não é barato. Erra um revestimento, erra um piso, condena uma laje e você vai saber o quanto custa esse serviço. Enquanto não sai do dinheiro do profissional, infelizmente essa mentalidade vem chegar tarde, quando o cara já está desesperado. Infelizmente é uma realidade. Então, gente, preste atenção.
Empresa, ela é coisa séria. E entenda que em obra um erro custa muito caro. E realmente esse erro pode ser jogar dinheiro fora. E por esse motivo algumas empresas não contratam profissionais que não têm experiências. E cara, ele nada de errado com isso. Agora, o que você tem feito para conseguir experiência? O que você fez que te aproximou mais e te deixou mais seguro? Quantas obras você vivenciou? Nem que seja de forma voluntária. Quantos projetos você viu a execução? Gente, para de dar desculpa, arruma uma solução, para de culpar o empregador. Que tal você atender os requisitos dele? Concorda comigo? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Um dia vocês vão querer ser donos, um dia você vai ser dono do seu próprio negócio. Será que você vai mesmo contratar alguém para errar na tua casa? Até uma empregada doméstica, diarista que está lá fazendo a comida, quando ela queima ou quando ela faz algo errado, que quebra algo na sua casa de valor, você já fica chateado. Imagina quebrar uma empresa. Um erro de 15% numa obra de 1 milhão é 150 mil jogado fora. Concorda comigo? Olha, então Felipe, como que eu faço para me aproximar mais dessa realidade e aprender mais sobre obra antes mesmo de ser formado, antes mesmo de ter serviço? Como é que eu vou me sentir mais preparado para esse mercado? Como é que eu vou sanar essa carência? Como é que eu vou sanar aquele frio na barriga? Como é que eu vou sanar aquele medo? Cara, é literalmente medo. Eu já vi aluno meu aparecer proposta para ele relatar aqui antes do treinamento, passar a proposta para o cara, ele disse que terceirizava, porque ele tinha medo de errar. Ele perdia o dinheiro. Ele pegava o dinheiro e botava na mão de outra pessoa. Olha, existem basicamente, na verdade existem mais formas. Eu vou falar de 2 formas e aí eu estendo para a terceira, de você eliminar isso na sua vida. Eliminar essa insegurança ou, na verdade, eliminar não. Porque até hoje ainda dá um frio na barriga se eu for contratado para fazer uma obra diferente. Algo diferente do que eu estou acostumado a fazer. Mas que pode te aproximar mais de uma realidade do mercado e te fazer crescer profissionalmente. Ó, a primeira é a mais simples, é viver obra enquanto é tempo, é viver obra enquanto está na faculdade. Você não tem noção de quantos currículos eu recebo, gente, de pessoas que estão no 9º e no 10º período e nunca tiveram oportunidade de estágio. Eu não gosto de dizer que tiveram oportunidade, que nunca se dedicaram a conseguir o estágio, tá? Aí um cara desse chega no 10º período, tu acha que eu vou contratar pro cara passar 6 meses e sair? Eu vou perder tempo treinando outra pessoa? Cara, desculpa, infelizmente, 10º período eu não contrato. Você teve aí 5 anos da tua vida para se dedicar no último mês. Quando eu te passar um projeto, tu vai se dedicar só no último dia? Quando eu passar uma casa para você construir, tu só vai se dedicar depois que já tiver feito a merda e no último mês dizer, não, agora eu tenho que entregar a obra? A gente avalia os profissionais, os currículos que chegam pra gente, pelas atitudes que a gente enxerga naquele currículo. Pela quantidade de treinamentos, a quantidade de workshops, a quantidade de coisas que ele faz. Se o cara tá pagando uma faculdade, se o cara tá estudando e no currículo dele só tem a faculdade de engenharia, mostra que ele não teve proatividade. Qual a diferença? Como é que eu consigo avaliar um currículo que não tem nada e o outro currículo que está lá, workshop, não sei o que, participou daquilo outro, aquele monte de coisa? Das duas, uma. Esse cara aqui que não tem nada, ele pode até ser muito melhor tecnicamente, mas eu não tenho como descobrir. Então, eu vou avaliar papel. E, cara, na minha cabeça, a principal característica que eu vejo é o seguinte: esse aqui, ele pagou e não deu prioridade. Esse daqui, ele teve algo que a maioria dos profissionais não tem. Proatividade. Ele correu atrás, ele foi, ele buscou. E por mais que ele não seja o melhor profissional, ele é aquele cara que busca o conhecimento. É aquele cara que pode chegar numa empresa sem nenhum conhecimento técnico, mas ele vai buscar se aprimorar para me entregar resultado, para me entregar valor. Por quê? Porque ele foi o cara que foi lá e mostrou no papel. Então é o que eu posso avaliar naquele momento. Eu consigo avaliar não o conhecimento técnico. A técnica eu só vou conseguir avaliar quando ele estiver dentro da parada, dentro do meu escritório, dentro da minha obra. Mas eu consigo ver proatividade, eu consigo ver se ele correu atrás ou não. E eu não estou procurando um profissional que seja o melhor do mundo, não. Eu estou procurando um profissional que resolva o problema, que me dê resultado. E por mais que ele não saiba, ele passe a madrugada aí estudando, ele passa a madrugada no escritório, ele acorde 4 horas da manhã, não me importa. O que me importa é o que ele vai entregar no final. Eu não quero saber como ele chegou naqueles valores, eu quero que ele chegue no valor de forma íntegra e que traga lucratividade para a empresa. Faz sentido para você? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é me contratar, que não é tão fácil hoje em dia. É arrumar um estágio, é vivenciar. E por que, Felipe, você fala disso que é importante? Calma, tem gente ligando aqui. Meu amigo, o que acontece é o seguinte: eu tenho 2 formas de aprender. A primeira é errar, na verdade 3. Eu tenho 3 formas de aprender. A primeira é aprender errando.
olha, errar é caro, mas se eu errar como estagiário, o dinheiro não está saindo do meu bolso. Eu não estou dizendo que você vai ter que chegar a errar, não, mas você pode aprender nas obras dos outros sem arriscar seu CREA estagiando. Ou seja, você tem a oportunidade de cometer erros e ter alguém para te orientar e para justificar e para te fazer crescer profissionalmente. 2, eu posso errar enquanto engenheiro. Só que já pensou você, enquanto engenheiro, você cometeu um erro e perdeu uma laje e causou uma vida, custou uma morte de alguém? Quando eu erro enquanto profissional, eu estou arriscando meu CREA. E esse CREA ele pode não voltar e eu sou responsável jurídico. Então, eu errar como estagiário é muito mais barato. Faz sentido? E ainda tem a terceira forma de errar. É errar enquanto eu sou dono. Meu amigo, imagina você errar enquanto é dono. Você está arriscando o teu CREA, tua responsabilidade civil, penal e ainda está arriscando o teu dinheiro. Cada vez que você errar enquanto dono, o teu dinheiro vai junto. O teu dinheiro ele vai embora junto do resto da argamassa de que você não teve gestão na obra e terminou desperdiçando. O teu dinheiro vai junto com o refazer daquela parede que ficou torta. Tu perdeu argamassa, tijolo, mão de obra, vai ter que fazer de novo. Então, o teu dinheiro vai junto a cada erro. Então, por isso que eu devo errar ou devo buscar esse estágio, errar enquanto é tempo, porque você vai errar. Eu costumo dizer que não adianta. Você vai errar, meu amigão. Eu erro até hoje. Só que o erro é um aprendizado. Erro é uma consequência de quem faz. E a cada erro que a gente vai cometendo, a gente vai aprendendo. E, cara, errar é normal. Óbvio que você não busca errar. Você vai tentar fazer o máximo de perfeito possível. Mas errar é normal. Continuar errando é burrice. Permanecer cometendo os mesmos erros é burrice. Desculpa se você tem cometido os mesmos erros, mas, cara, tem que concordar comigo. Ou você está errando porque você quer para prejudicar a empresa, ou você é burro. Eu estou sendo duro, mas eu estou sendo realista. Faz sentido para vocês o que eu falei aqui agora? Concordam comigo? Se eu continuo errando do mesmo jeito na minha obra, ou das duas, eu não aprendi com os erros, eu não tive processo, eu sou burro. Calma, você não é burro, eu tô brincando. Você não teve processo, você não teve discernimento, você não criou um checklist, você não anotou, você não teve gestão dos seus próprios erros. Faz sentido para vocês? Então, primeira forma é se você tiver como estagiar, o meu amigo Edgar Veiga está aqui, é buscar esse tipo de experiência. A segunda forma é o seguinte: você é recém-formado, não tem experiência, você é estudante, não teve vivência, não teve experiência, não teve como trabalhar, não arrumou oportunidade no mercado. E aí, o que é que eu devo fazer? Olha, eu costumo dizer que desde o primeiro dia que você pisou na faculdade, você já deve se portar como um profissional, porque a partir dali as pessoas já podem te enxergar como a solução dos problemas dela. Alguém que cresceu. Então, do dia que você pisou na universidade até o dia que você saiu dela, você já é um profissional, beleza? Inclusive, isso é um pouco difícil de você entender se você estiver começando a faculdade agora ou está no meio, porque nesse momento a nossa mentalidade ainda é de adolescente. A nossa mentalidade ainda não é de maturidade suficiente e é normal, gente, é normal ser assim, tá? Talvez as pessoas não consigam perceber esse erro. O Edgar tá aqui, eu vou comentar o exemplo dele daqui a pouco. Talvez você não consiga perceber os erros que você tem cometido simplesmente por não enxergar que a sua mentalidade naquele momento não era a necessária que você deveria ter. Então, você tem que mudar isso aí. Então, é difícil ter esse nível de maturidade enquanto está ainda na faculdade. Mas você que é engenheiro recém-formado, você que está querendo entrar no mercado, você que não teve experiência, você que quer crescer profissionalmente, eu tenho que dizer o seguinte a você. Olha, o principal fato que vai te fazer perder esse medo da obra, o principal fato que vai te fazer crescer e tirar essa desculpa de que não teve serviço, é colocar em prática, é aprender, é vivenciar, é crescer dia após dia. O fato principal é, eu preciso adquirir experiência em obra, eu preciso viver a obra, tá certo? Para poder crescer profissionalmente, para poder ganhar daquilo que eu estudei 5 anos e me dediquei. Eu não estudei 5 anos de engenharia para ser motorista de Uber. Eu não estudei 5 anos de engenharia, eu não me dediquei, não perdi noites em claros para ser insatisfeito com o quanto eu recebo. Eu fiz isso para viver bem. A engenharia é o meio para eu ter o quê? A vida que eu sempre sonhei. Faz sentido para você? Muitas vezes, olha, a gente paga alta mensalidade para poder pagar a faculdade e não consegue monetizar com isso. Então eu tenho que fazer isso me dar retorno. Por esse motivo, eu preciso, você precisa. Se você não está no mercado, se você não tem experiência, se você não viveu obra, você precisa
se contratar. Você precisa, pessoal, aprender a vender seu serviço. Você precisa aprender a conseguir serviço. Você precisa vender a ser o cara, aprender a ter cliente. Se você não se contratou, se você não arrumou um estágio, se ninguém te contratou, cara, você vai esperar vir uma empresa do céu e abrir portas de vagas, disponibilizando uma vaga de emprego? Cara, eu acho que essa não é a melhor solução. A melhor solução que você pode ter é correr atrás, é buscar, é se contratar, é buscar fazer projeto, é buscar fazer obra, é tentar ter essa vivência o máximo que você puder, pessoal. Se você for analisar o mercado à sua volta ou à minha volta, a realidade das cidades já para entender o seguinte, gente. Eu conseguirei ter maior possibilidade esperando uma construtora me contratar ou eu vou ter mais possibilidade de conseguir mercado buscando me contratar? Faz sentido para você? Seja formado com experiência ou sem experiência, os pedreiros têm obra, o encarregado tem obra, o mestre tem obra, os empreiteiros têm obras. Por que você que é estudante de engenharia ou você que é engenheiro recém-formado está sem obra? Será que a culpa é porque não tem obra no mercado? É porque ninguém está construindo? É porque ninguém tem serviço? Ou você que não está conseguindo pegar esse serviço? Porque eu garanto, se você analisar a sua volta, tem um monte de obra sem engenheiro. Tem um monte de obra sem responsabilidade técnica. Talvez, se você conseguir mostrar o seu valor, é o que está faltando, conseguir pegar esse serviço, você consiga viver bem da engenharia. Um exemplo que eu posso dar aqui é um dos nossos companheiros que está aqui na live. O meu amigo Edgar Veiga, por exemplo, ele foi meu aluno do treinamento de gestor de obras. Cara, ele trabalhava numa empresa sendo representante, vendendo cosmético. Ele está aqui, não me deixa negar. E ele tem filhos, tem 2 filhas, se eu não me engano. O cara tem família para criar, casado, fazia faculdade e ele não conseguiu ter essa experiência com estágio. Por quê? Porque como ele tem conta para pagar e tem responsabilidade, ele não conseguia sair do emprego para poder estagiar. Inclusive, a gente indicou ele pelo serviço, apareceu um estágio, ganhando R$900. Ele foi para a entrevista e fez, cara, não dá para mim. R$900 hoje não paga nem minha faculdade. Como é que eu vou manter 2 filhas? Eu não posso sair do meu emprego. Então, ele poderia ter toda a justificativa do mundo para desistir. Toda a justificativa do mundo para dizer, não, engenharia não é para mim, não dá, não vou ser engenheiro, prefiro continuar ganhando meus R$2.500, R$3.000, atendendo meus clientes e conseguindo prover minha família, ou ganhar R$900. Ele decidiu o quê? Ele não aceitou o estágio, mas ele não desistiu. Ele não parou de correr atrás. O que é que ele fez? Ele resolveu se contratar. Ele resolveu buscar serviço. Ele resolveu arrumar obras, arrumar reforma. E ele conseguiu reformas através de estratégias e métodos comprovados. Ele conseguiu pegar a sua primeira reforma ainda quando era estudante. Depois que pegou a primeira, abriram-se as portas do mercado. Gente, mas Felipe, eu não tenho CREA, como é que eu vou conseguir pegar obra? Você não precisa do seu CREA, você precisa ter um parceiro, um profissional. E muitas das vezes, gente, você só precisa do seu nome. O empreiteiro faz reforma, porque você não pode fazer isso enquanto não está com o seu CREA. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Felipe, mas eu quero fazer o correto. O que é que eu vou fazer? Ele criou seu próprio estágio. E o que é que ele fez? Ele não foi contratado por um engenheiro, não. Ele contratou um engenheiro para assinar para ele quando ele precisasse. Ele contratou alguém para dizer, olha, quando eu precisar de você, você vai fazer a assinatura aqui, você vai ser meu supervisor. Ele foi o cara que contratou o engenheiro em vez de ser contratado, velho. Olha que legal. E, cara, quando abriu a primeira obra dele, quando ele fez a primeira reforma do apartamento, abriram várias outras. E aí é uma reação em cadeia. A primeira é sempre mais difícil. Você comete algum medo, comete algum erro e vai crescendo gradativamente, melhorando os seus processos. Então, essa é a dica, velho. Se contrate, busque serviço, busque obra. Você pode trabalhar com reforma, com projeto, com obra, parceria com arquiteto. Busque esses serviços de forma que você perca esse medo e se sinta mais seguro. Tá? Quantos de vocês hoje poderiam dizer assim, bater no peito, eu tô pronto, pode mandar uma obra de 2 milhões para mim que eu vou fazer todo o gerenciamento, que eu já vivi obra, eu já vi reforma, eu já construí, pode mandar, hoje eu não tenho medo de pegar. Quantos de vocês aqui na live poderiam dizer aqui, hoje eu não tenho medo, posso mandar? Gente, vocês têm que entender isso aí, eu preciso dessa vivência. Aí esse ano, eu e o Edgar, a gente foi atender um cliente e a gente saiu junto e ele conversou comigo e disse, Felipe, hoje
hoje, depois de todo esse... Ele pagou a faculdade inteira, viveu daquele negócio de cosmético, trabalhou 11 anos na área, se não me engano. Hoje, Felipe, eu pedi demissão de onde eu trabalhava, tendo a minha certa estabilidade. Eu pedi demissão para hoje ser dono da minha empresa. Hoje ele está vivendo só da engenharia, vivendo só da reforma, com aquilo que ele se dedicou, aquilo que ele pagou, aquela realização profissional dele é que está levando o dinheiro para a mesa. Eu até brinquei, e aí, Edgar, quer voltar a vender cosmético? Ele fez, oxe, Deus me defenda. Nada de errado com isso, eu aprendi muito lá. Mas hoje eu sou realizado profissionalmente na minha empresa. Cara, ele foi o estagiário que não teve estágio, ele se contratou e hoje ele é empresário, dono da Veiga Engenharia. Cara, é um exemplo, um grande amigo meu, a gente se tornou parceiro, foi meu aluno, hoje é amigo pessoal. E a gente já pegou muito serviço junto, porque é um cara que correu atrás. Aí a culpa é dos outros 35 alunos que estudaram com ele e que não tiveram oportunidade de estágio. A galera que não tem filho, a galera que não tinha conta para pagar, a galera que se diz que não conseguiu estágio, o mercado estava ruim. Qual a diferença do Edgar para essa galera? A diferença é simples, o Edgar tinha força de vontade, o Edgar tirou a bunda da cadeira. O Edgar, ele tinha um método comprovado que foi o treinamento de gestor de obras. Ele, cara, é um cara que eu gosto demais e ele sabe disso, ele tá aqui assistindo, a gente ia hoje lá em Arapiraca ver outra obra para fazer junto, mas eu não pude ir porque eu tinha marcado com um cliente e eu não lembrava do cliente, sinceramente, fui atender o cara agora. A minha agenda estava no escritório, eu não marquei, o cara veio de Aracaju para eu atender ele. Gente, o Edgar é um exemplo e, cara, é possível. Eu estou mostrando aqui com fatos reais de pessoas que conseguiram esse resultado. Você consegue também. Ele não é melhor que você, não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Ele levantou a bunda da cadeira e tomou a decisão correta. Faz sentido para você? Concordam comigo? Hoje, ele não precisa mais trabalhar na empresa de cosméticos, hoje ele precisa ter serviço. Então, Felipe, mas como é que eu vou fazer isso? Eu ainda sou recém-formado, eu não tenho nem meu CREA ainda. Você não precisa do seu CREA. Eu só precisei do meu CREA quando eu fui ser engenheiro da prefeitura, que eu precisei registrar no sistema. E quando eu fui pegar as minhas obras para vender, eu preciso tirar a RT. Eu não preciso de CREA. Eu preciso de uma metodologia, eu preciso de um parceiro, de um engenheiro para me fazer crescer. Faz sentido para você? Quantas empresas você conhece na sua região que o dono não tem engenheiro, que o dono nunca pisou na faculdade de engenharia? Por que esse cara tem obra e você não? Por que esse cara tem serviço e você não? Responde para mim. O que o Edgar fez, você também pode fazer. Você pode começar desde agora, desde quando está na faculdade, desde o primeiro período. Você pode começar agora no 8º período, no 10º período. Você pode começar no primeiro ano como engenheiro. Você pode começar agora e decidir se contratar e ganhar bem como engenheiro. Você só precisa ter um método que dê certo. Ele só precisou arrumar um engenheiro como parceiro para assinar para ele as obras que exigiam a RT, gente. O detalhe é, todo mundo pode ter arranjado as maiores desculpas do mundo, mas ele não. Mesmo com mais de 30 anos, sendo casado, tendo filho, tendo 2 filhas, e aí contas para pagar, ele decidiu sim crescer na engenharia. Tranquilo? Agora eu vou falar 3 objeções que o pessoal me fala quando eu comento sobre isso. A primeira é o seguinte, mas eu não posso largar meu emprego para me arriscar na engenharia. Cara, eu não tô mandando tu largar teu emprego, tô mandando tu agregar, tu juntar, tu fazer os dois. Você vê o dono da empresa estando lá o tempo inteiro? Você só precisa ter o serviço. Então, você não precisa largar o emprego, pessoal. Você pode sim. E um outro detalhe. Cara, você já parou para pensar que você deixou o TCC para fazer na última semana? Ou que você já passou por uma situação que você disse, eu não vou conseguir fazer isso. E no último dia, aos 45 minutos de segundo tempo, você conseguiu fazer? O ser humano só tem noção da força que tem, do potencial que tem, quando ele é colocado à prova. Quando a coisa realmente, gente, tá chegando aqui no pescoço, é que ele tem as maiores soluções. O ser humano, ele é antifrágil. Quanto mais ele leva pancada, mais ele fica forte. Eu até brinco, o engenheiro Rock Balboa. A vida vai te dando pisa, você vai resistindo e derrotando a vida. Você vai ficando mais forte a cada pancada. E uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte. Quando a água começa a subir, você tá tranquilo até a água bater no peito. Quando a água começa a subir a ponto de te sufocar, você aprende a nadar. Ou seja, se você precisar largar o seu emprego, escuta o que eu estou dizendo. Se você precisar largar seu emprego, larga. Por quê? Você vai conseguir descobrir o seu potencial quando você viver exatamente daquilo. Quando você não tiver opção, de afundar mais, você não tem mais como ir para baixo, você está no fundo do poço, você está desempregado, sem dinheiro, você só tem uma opção.
Acreditar em você. E quando você acreditar em você, quando você vê que não tem escolha, a maioria das pessoas começa a subir a escada, a crescer, a sair do fundo do poço. Basta você analisar a maioria dos empreendedores de sucesso, a maioria das pessoas que cresceram na vida, elas precisaram quebrar. Porque ela tinha crença limitante que não ia dar certo. E quando ela quebrou, no meu caso, gente, eu precisei quebrar, dever 20 mil reais, tá? Ter um filho de 6 meses, me desestruturar total e tá rodando de Uber. Eu, naquela situação eu tinha duas opções. Desacreditar da engenharia e desistir da minha profissão. Só tinha duas opções. Desacreditar de mim e viver a vida que eu estava fadado a viver. Ou acreditar no meu potencial. Ou meter a cara e arriscar com tudo que eu podia. Arriscar, gente, tudo que eu tinha na minha mente. Eu não tinha nada, então não tinha nada a perder, meu amigo. Eu só tinha que acreditar. Eu não tinha mais nada naquele momento, então eu não tinha mais nada a perder. Eu tinha que fazer o negócio dar certo na engenharia. Eu tinha que fazer a AZ crescer. Eu tinha que fazer a AZ chegar onde está hoje. Então, naquele momento, é o que eu costumo dizer, aquela famosa frase: o fundo do poço é o solo mais firme para você levantar a fundação do seu sucesso. Eu precisei ir lá no fundo para poder crescer com consistência, para fazer uma fundação sólida, para poder entender como é que funcionam os processos e poder crescer de verdade. Então, se você precisar sair do emprego, saia. Vai sem medo, se planeja financeiramente para se manter alguns meses. Agora saia sabendo que você vai ter que fazer acontecer, meu amigão. Que não vai ter desculpa, que se você não conseguir, vai faltar comida, vai faltar o pão no final do mês. E isso tem que ser sua motivação. A sua motivação é chegar no final do mês e dizer: meu Deus, e agora como é que eu vou pagar o aluguel? É você ter a insegurança. A maioria das pessoas só sabe o seu poder quando é colocado à prova. Quando você está lá aqui sufocado é que vem a solução. É que seu cérebro, a gente tem um sistema ativador reticular, ele começa a focar nas possibilidades de crescimento. Faz sentido? Faz sentido? Concorda comigo? Felipe, mas como eu vou começar se eu não tenho experiência, se eu tenho medo? Meu amigo, é justamente por isso que você tem que começar, para poder adquirir experiência no processo. Gente, se você consegue pegar o serviço, o mestre de obra sabe fazer a obra, o pedreiro sabe fazer a obra, você só vai supervisionar, você vai aprender com ele, você vai somar, você vai entrar com a técnica e ele com a prática, e aí você vai ter um aprendizado. Mas eu estou inseguro, eu estou com dúvida. Existe uma coisa chamada telefone. O telefone hoje você vai no Instagram e tem um monte de gente dando conteúdo gratuito. Você vai entrar em contato com alguém que tem mais experiência, que se formou com você, com algum engenheiro conhecido e dizer: olha, velho, tô com um problema disso aqui, tu pode me ajudar? Eu não sei, por favor, me ajuda. Eu tô sendo humilde de chegar para você e pedir um pouco de conhecimento para que eu possa engrenar na engenharia. Ninguém vai negar te ajudar. Ninguém vai negar te dar um auxílio, até porque a pessoa se sente útil. Então, não tenha medo. Se você não tem experiência, vai lá, meu amigo. É por isso mesmo que você tem que meter a cara. É justamente por isso que você tem que adquirir essa porra dessa experiência, meu amigo. Faz sentido pra você? Se você ficar esperando que a experiência um dia vai ser um espírito, Chico Xavier botou a mão na cabeça, chegou a experiência em você. Não vai. A experiência vai ser feita com o tempo. Você vai conquistando no processo. Beleza? Felipe, mas eu não tenho escritório, eu não tenho um ponto para atender meu cliente. Quem disse que você precisa disso? Hoje existe uma coisa chamada coworking. Eu não vou nem falar em coworking, você pode trabalhar de casa. Tudo que você precisa de um computador. Gente, obra, escritório só gera custo. O que dá dinheiro é obra. Então, você pode montar o seu escritório dentro da própria obra. É uma garantia para você ter o cliente dizer: olha, eu gosto de montar meu escritório na obra porque eu fico lá o tempo inteiro. É supervisionando, é risco zero de ter erro. Eu tô lá. O meu escritório é na obra. Ou então, você pode atender o cara num café. Agora não, nesse momento de pandemia, existe o cowork. Cara, tu paga R$200 por mês, tem acesso à sala de reunião, tem um lugar para trabalhar, você marca. Gente, hoje não tem desculpa. Se você não tem escritório, o que você tem que ter é seu nome, um computador e uma metodologia. Isso é o suficiente para você conseguir ter obra, conseguir ter serviço, conseguir ter projeto. E uma metodologia comprovada. Meu amigo, você não precisa de um escritório físico. Você precisa... Escritório gera custo. Você só tem que ter um escritório grande, uma equipe, quando você conseguir pagar essas contas, quando você conseguir ter uma renda guardada e segurar isso pelo menos 6 meses. Porque se 6 meses não vier obra, se em 6 meses não vier projeto, como é que você vai manter esse pessoal? A frustração de quem começa errado, gente. Tem muita gente que começa primeiro fazendo o quê? Olha o caminho, 2 caminhos, o certo e o errado. Eu vou falar isso em outra live porque eu vou fazer detalhadamente. Mas 2 caminhos. O certo é você primeiro ter serviço, primeiro ter obra para conseguir fazer com que
o escritório seja sustentável e ele se pague e ainda te dê lucro, ou você pode começar montando um escritório, devendo 2.000 por mês de aluguel, mais R$ 200 de internet, devendo aí um estagiário e devendo aí tudo que você vai comprar do escritório. Começar negativado. Será que esse jeito é o jeito certo? Esse jeito é o jeito que vai levar prejuízo para você. Então, primeiro liquidez, primeiro liquidez e sustentabilidade da empresa. Depois dessa liquidez, depois dessa sustentabilidade do escritório, aí que você monta o escritório. Felipe, pronto, terceira crença já foi, tá? A questão do escritório, mas eu vou gravar algo específico, depois uma live só sobre isso, como diminuir custo, como trabalhar, beleza? Quarta crença limitante, gente. Felipe, mas eu tenho que ter um CNPJ? Eu preciso abrir uma empresa? Gente, vamos lá. Você não precisa abrir uma empresa. Você precisa ter um nome consolidado, você precisa ser um engenheiro da Z Construções, você precisa ter o seu nome, sua marca, só. Você não precisa ter CNPJ. Gente, CNPJ gera custo. CNPJ gera custo com contador. Tem um custo de abertura, custo com contador, custo de manutenção. Tá? Felipe, mas cara, como é que eu vou fazer isso? Gente, tem várias modalidades que você não precisa de CNPJ. Tem clientes que te contratam e não querem nota fiscal. Eles querem que você vá lá e faça o serviço. Se você pegar obras por administração, você não precisa de um CNPJ. Se você pega obra do financiamento, obra financiada pela Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida, você não precisa do CNPJ. Gente, o CNPJ ele não é necessário de imediato. Olha, a mesma coisa que eu posso fazer com pessoa física, basicamente eu posso fazer com pessoa jurídica. Óbvio que tem diferenças e restrições, deixando claro aqui agora. Mas eu posso fazer obra e posso fazer projeto como pessoa física, tá bom? E o que eu estou querendo dizer com isso, gente? As taxas para a pessoa física, elas são maiores, tá? Mas espera aí, eu prefiro pagar 17% de algo quando eu tiver, do que estar pagando todo mês um contador só para ter processo daqui a 4 meses, 5 meses, ter projeto a cada 6 meses. Não vale a pena fazer de cara. O imediato, o começo que eu posso fazer é começar como pessoa física e emitindo nota e ganhando dinheiro e ganhando serviço. A partir do momento que eu mensurar, que eu conseguir botar na balança que está saindo mais caro o imposto que pessoa física do que abrir uma empresa e pagar um imposto com pessoa jurídica, aí sim é o momento certo de eu abrir meu CNPJ. Então não tem desculpa, velho. Você só precisa sair dessa live agora, levantar a bunda da cadeira, botar a máscara porque está em pandemia e ir ganhar dinheiro, ir atrás de buscar serviço, ir atrás de buscar obra. Meu amigo grande, meu amigo Murilo Reis está aqui marcando presença, é um prazer ter você aqui, o cara dos orçamentos de obra. Beleza? Faz sentido o que eu falei para vocês? E qual é o jeito errado de fazer tudo isso? O jeito errado é abrir uma empresa primeiro. O jeito errado é começar abrindo um escritório, fazendo dívida, abrindo um escritório. Meu amigo Eduardo Augusto também aqui presente, cara do financiamento. O meu jeito errado, primeiro, é abrir o CNPJ. Segunda parte do jeito errado é abrir um escritório e começar devendo. Terceira parte é esperar vir um emprego do céu me contratando, eu mesmo sem ter experiência nenhuma, eu achando que o cara vai me pagar R$ 8.000. Ah não, pô, sou engenheiro. Aqui eu só trabalho aceitando R$ 8.000. Sabe de nada, inocente. Tu jura que com tua experiência que tu tem hoje, tu realmente vai ganhar R$ 8.000? Que com o jeito que o mercado tá hoje, tu vai ganhar R$ 8.000 sendo funcionário? Funcionário! Gente, calma, vamos ser realistas, a realidade do mercado mudou, não é mais como era em 2010. Então esse jeito é o jeito errado de começar. E o jeito certo é o jeito que eu expliquei aqui nessa live. Essa live vai ficar disponível durante 24 horas aqui no Instagram, tá, gente? Todas as lives que eu fizer eu vou deixar disponível durante 24 horas, depois eu vou retirar do IGTV, tá? Eu só quero que venha aqui quem quer pagar o preço, quem está comprometido em ver as aulas. Felipe, e aí? Qual a dica que você me dá para começar agora, tá? Para não ter medo, para começar do zero. Eu vou te mostrar a forma certa agora. Já mostrei antes e vou reforçar para você que chegou aqui agora. A forma certa é primeiro ter cliente, ter serviço. De nada adianta eu ser o melhor gestor de obra se eu não tenho para quem construir. De nada adianta eu ser o melhor projetista elétrico e do sanitário estrutural se eu não tenho para quem projetar. De nada adianta eu ser o melhor gestor de obra nenhuma. De nada adianta eu ser um livro, o melhor livro do mundo e nunca ser aberto. Tem que fazer ganhar dinheiro. Então, fato é, eu preciso começar tendo serviço, eu preciso começar me ensinando no mercado através de cliente. E durante o processo, eu consigo aprender e vou melhorando a prática, eu vou aprendendo no dia a dia. É assim que se adquire experiência, é errando, é aprendendo, é buscando, é praticando, é colocando em prática. Mas eu só tenho como adquirir experiência se eu tiver a captação de clientes, se eu tiver serviço. Então é a pirâmide. Primeiro eu tenho que ter o serviço para depois eu conseguir a experiência. Faz sentido para vocês?
Eu preciso analisar o mercado em minha volta e analisar qual nicho que está trazendo maiores possibilidades financeiras para mim. Qual nicho que eu vou conseguir me inserir mais rápido. E eu mostrei na live de ontem, gente, que, cara, nem todo mundo faz projeto, nem todo mundo faz planejamento, mas todo mundo faz obra. Então, obra ainda é algo que eu possa me inserir, é algo que eu possa crescer. Obra ainda é o ramo da engenharia que absorve o maior número de profissionais. Faz sentido? Então, ó, como é que eu faço para conseguir obra? Lista 5 problemas mais comuns das obras da sua região. Quais os problemas que as pessoas que não contratam engenheiro têm? Quais os problemas que o cara que quer te contratar vai ter se ele não te contratar? Ele tem que enxergar, pessoal, que te contratar é mais barato do que não te contratar. Então, essa é a forma correta. Então, eu vou analisar nas cinco patologias mais comuns, 5 manifestações, 5 erros construtivos que podem levar prejuízo para o meu cliente mais comum na região. Por que tem que ser o mais comum? Adianta eu trazer um problema numa região que não tem litoral, por exemplo, de corrosão do aço, e levar para outra área onde não tem esse problema? Gente, não adianta. Eu tenho que levar o problema daquela região, daquele cliente. Eu tenho que levar aquele problema, tá certo? Então, eu vou citar 5 problemas, vou pegar um projeto padrão de 50 metros quadrados, 60 metros quadrados e vou analisar quanto que seria para resolver aquele custo. Vou dar um exemplo, pé de parede, infiltração por capilaridade. Eu vou pegar um projetinho de 60 metros quadrados, analisar ali todo aquele perímetro de parede, quanto que eu faria para consertar aquilo. Retirada de reboco, nova impermeabilização e novo reboco, por exemplo, passando aqui processos por alto, tá, gente? Por alto, esse não é o processo certo, tá? Mas não quer dizer que é o processo completo. Retirada do reboco antigo, impermeabilização nova e reboco novo. Vou analisar qual o custo por metro quadrado disso aqui, vou analisar quanto que seria para consertar numa casa de 50 metros quadrados e ter isso no meu relatório. Análise de quanto é para consertar e quanto seria se tivesse feito de forma correta. Quanto que o cliente vai gastar mais se ele fizer essa merda, se ele cometer esse erro. Então, isso é a sacada, gente. Isso é a sacada. Eu tenho que analisar os problemas mais comuns e levar a solução. Quando eu for sentar com o cliente, eu vou mostrar para ele, olha, tudo bem, você pode fazer com o Zé Faz Tudo. Você pode fazer com o pedreiro fulano de tal. Pode fazer com outra empresa. Agora, você já parou para analisar a casa de fulano de tal? A casa do teu vizinho? A casa de não sei quem? Você conhece alguma casa que já teve esses problemas aqui? Eu mostro fotos. Tá vendo esse problema aqui? Esse problema aqui? Esse problema aqui? Isso aqui acontece geralmente porque teve erro no processo construtivo. Você conhece alguma casa que teve isso? Eu tenho certeza que o seu cliente conhece, gente. A casa do tio, a casa do primo, a casa do avô, a casa que ele mora de aluguel, de repente tem isso. E ele vai dizer, não, eu não quero isso na minha casa. E por mais que o seu cliente seja difícil de lidar, por mais que esse prospecto seja uma pessoa difícil de querer contratar um engenheiro, o seu cliente ele não é maluco, ele não é louco, ele não é doido. Quando ele começar a enxergar que é mais barato contratar você para fazer a obra dele, contratar você para fazer a gestão, ele vai contratar você em vez de pagar prejuízo. Cara, quando você conseguir mostrar através de gráficos, números e valores que você é mais barato do que não te contratar, que é mais barato contratar você, pagar você do que não te pagar, ele não vai deixar de te contratar. O seu cliente, ele vai pegar um carro hoje, ele está com o motor de óleo zerado, ele percebeu que estava sem óleo. Você acha que ele vai arriscar viajar 200 km com o motor zerado de óleo ou ele vai gastar R$ 120 com óleo? Ele vai querer botar o óleo, porque ele percebeu que é mais barato colocar o óleo do que arriscar quebrar o motor do carro. E é isso que funciona na nossa engenharia. É isso que apega no nosso dia a dia. Felipe, me dá outra dica de como fazer isso? Faz uma lista de quantos engenheiros você conhece. Busca esses engenheiros para fazer parceria, para agregar o CREA dele, para pegar conhecimento. Chega nesse pessoal, aborda, conversa, pede uma oportunidade. Se ele não quiser dar uma oportunidade, vai atrás dos clientes, consegue o cliente e chama o engenheiro para fazer junto com você. Chama esse cara para ser o intermédio, já que você não tem conhecimento técnico ainda, que você não tem experiência. Eu tenho certeza que engenheiro nenhum. Você é engenheiro que está aí do outro lado, você que está aí do outro lado. Se eu chego hoje para você e digo, olha, velho, apareceu uma obra de 150 mil e eu não estou me sentindo seguro, vamos fazer junto? Tu vai dispensar essa oportunidade? Você vai deixar de ser o recém-formado funcionário para ser o sócio do cara, velho. Para ser o sócio daquela obra. Você, pessoal, contrataria esse cara que chegou para você com uma obra de 150 mil, que está com a oportunidade de fazer a casa do tio, do avô, do pai? Agora, sabe qual é o ponto principal de tudo isso aqui? O seu cliente, ele não está nem aí se você tem pós-graduação, ele está pouco se lixando se você tem mestrado, ele não está nem aí se você tem doutorado. O seu cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber o quanto que você vai trazer de benefício para ele.
qual o valor que você vai agregar para a obra dele, quanto que você vai diminuir do custo, tá certo? E o quanto que você vai aumentar a qualidade e diminuir o prazo da obra. O seu cliente, ele está pouco se lixando para a sua graduação, para o seu mestrado ou para o seu doutorado. O seu cliente, ele só entende 3 coisas: gráficos, números e valores. Entregar a obra no prazo e mostrar que você está sendo economia visualmente. Números, quanto que você economizou, dá quanto ou não dá quanto. E terceiro, qual foi o benefício de ter contratado você. Se você não consegue mostrar isso, sinto muito. Possivelmente você deve estar perdendo a vaga para os meus alunos de gestor de obras 3.0. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Dá aquele print!